mas é importante a gente trazer aqui essas notícias do mercado da bola. O Flamengo pode ter 4 saídas agora, ainda nessa janela, 4 saídas de jogadores, tá? São eles: Matheus Gonçalves, um já está praticamente tudo acertado, né? Em questão burocrática, só o Lohan. Matheus Gonçalves, Juninho, tá? O atacante Juninho e o Vitor Hugo. Então, 4 possíveis saídas no Flamengo. Flamengo aí que está com um elenco fortíssimo, que vai enxugar um pouco esse elenco, jogadores aí também de base que precisam também de espaço, vitrine e tudo mais, então o Flamengo pode ter essas saídas aí. Eu só quero avisar você que a gente vai trazer aqui uns detalhes também do SofaScore, e você pode baixar o aplicativo do SofaScore, você ajuda demais o nosso canal baixando o SofaScore, que é o melhor aplicativo de estatística, de mapa de calor, você vê tudo após os jogos, você acompanha tudo, também acompanha durante o jogo, classificação, você acompanha tudo, cara, tabela, é espetacular. A gente vai falar também os próximos jogos do Flamengo, uma projeção aqui, e tudo isso eu acompanho no SofaScore. Baixa agora mesmo, que você ajuda demais o nosso trabalho. E eu quero avisar você também que a gente tem aí jogos importantes na Copa Libertadores da América, aí no Rio de Janeiro. Tá aí na descrição e no comentário fixado o contato da Caravana do Haroldo. Os 2 WhatsApps para você entrar em contato. Cara, hoje, de agência de viagem, é a única que eu trabalho, que eu confio, a Caravana do Haroldo. Eu sou sempre, cara, procurado pelas pessoas para me elogiar o trabalho dele, né? Um cara muito conhecido ali no Flamengo, conselheiro e tal, faz esse trabalho já com sócios e através do canal Paparazzo Rubro Negro ele começou a fazer também essa caravana para vocês. Então, você pode fazer aí com reembolso total garantido a final da Libertadores em Lima, se você confia, como eu confio que o Flamengo vai chegar. E aí, se não chegar, bater na madeira aqui, ó. Já bati na madeira, se não chegar, você recebe o reembolso, tá? Você conversa com eles lá para se informar. Além disso, também tem aí para os jogos de Buenos Aires, aí, né? O jogo de Buenos Aires contra o Estudiantes, e no Rio de Janeiro também o jogo de ida. Você pode fazer esse receptivo, entra em contato com ele, receptivo com ingresso, tá? Jogos no Rio de Janeiro, tanto Libertadores quanto Brasileirão, com ingresso na Caravana do Haroldo. Bem, começar falando aqui do Juninho, uma notícia que está circulando, não confirmada, e a gente sabe que o Flamengo deve negociar o Juninho, né? Tá buscando propostas pelo Juninho, uma possibilidade, inclusive, para jogar a liga lá, né? Lá no Azerbaijão e tudo mais, que eles estão se classificando, né? Para uma liga mais disputada. Então, eles estão querendo o retorno do Juninho. Essa informação que vem de lá é que eles estão interessados no retorno do Juninho, né? O Karabag do Azerbaijão. Então, a possibilidade, ninguém confirma ainda essa informação, como é que vai ser. O Flamengo não quer ficar no prejuízo, porque pagou caro pelo Juninho. O Flamengo, então, precisa que eles garantam algum retorno, garantam alguma coisa. Agora, o que me passaram o Juninho só sai se o Flamengo recuperar boa parte do que investiu, tá? Então, o Juninho não vingou, o Flamengo não deve utilizar o Juninho, mas o jogador só sai se o Flamengo recuperar um pouco do que gastou, fora também o salário, uma série de coisas aí. Então, o Juninho é uma possibilidade de saída, assim como o Michael também, mas que não chegou proposta ainda. E aí surgiu essa notícia agora da possibilidade do Juninho retornar ao Karabag. Ninguém confirma no Flamengo essa possibilidade, apenas que, para sair, tem que ter uma compensação financeira e o Flamengo tem que receber alguma coisa, porque já negou proposta anterior. Com relação ao Matheus Gonçalves, o Flamengo, segundo informações do Pablo Rafael Rua, o Flamengo estaria aí a ponto de negociar o Matheus Gonçalves, antes de a gente falar do Lohan, que esse aí dá praticamente fatura liquidada, né? Como diria o Vilani, né? Fatura liquidada, que o Flamengo foi lá e foi campeão depois, né, Vilani? Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. O Matheus Gonçalves, quem está interessado na contratação dele, está negociando, é o CSKA. E, segundo informações do Pablo Rafael Rua, o Flamengo está pedindo garantias de pagamento antes de negociar por cerca de 5 milhões de euros, o Flamengo permanecendo com porcentagem do jogador, tá? Então, o Flamengo colocando o jogador ali numa vitrine, vamos dizer assim, né? Então, o jogador sendo negociado depois, o Flamengo recebe ainda alguma parte e o CSKA está realmente querendo contratar o meia atacante Lohan. Outro jogador ali, que foi uma joia de muita expectativa no Flamengo, um jogador que tinha muita expectativa que fosse vendido por 20 milhões de euros ou mais, né? É o Lohan. O Lohan aí, que está aí muito perto de ser anunciado já pelo Pisa da Itália. Eles vão pagar 500 mil euros pelo empréstimo e mais 4 milhões de euros de obrigação de compra, tá?
O Flamengo vai ter uma cláusula também de recompra do jogador, caso ele vá muito bem, o Flamengo pode recomprar, e ainda tem a situação de ficar com 50%. Então, a verdadeira vitrine, o Lohan, o Flamengo tem essa possibilidade de recompra depois, eles pagam obrigação de compra, 4 milhões de euros por 50%, mais os 500 mil de empréstimo. Se ele é depois vendido por 20 milhões de euros, o Flamengo recebe mais 10 milhões de euros, um total de 14 milhões e meio de euros. A gente está falando de um valor muito alto, convertendo para reais, né? A gente está falando aí já de, cara, eu não fiz a conta aqui, mas 90 milhões de reais, 80 e poucos milhões de reais. Eu acho que, não, 90, né? 90 milhões de reais. 60, por aí, quase 100 milhões de reais. Quase 100 milhões de reais. Tá? É muita grana, mas não é aquilo que os 20 milhões de euros, mas pode chegar naquele valor. Tudo vai depender do sucesso dele lá na Itália, pode brilhar e ser vendido depois por um valor mais alto e o Flamengo vai receber. O outro jogador que pode sair do Flamengo, que voltou e inclusive chegou a ser inscrito aí, não foi inscrito na Libertadores, mas chegou a ser relacionado para os jogos lá no Sul, mas não entrou, não foi relacionado para a partida, mas relacionado para a viagem, que é o Vitor Hugo. Foi levado para treinar, na verdade. O Vitor Hugo, né, o meio-campo Vitor Hugo, que tem interesse do Santos, segundo o jornalista Lucas Mussetti, tem interesse do Santos na contratação do Vitor Hugo, tá? Vitor Hugo, então, pode também deixar o Flamengo. Essas são as 4 informações aí que a gente tem para trazer para vocês nesse vídeo. Trazer aqui também que o Alexandro teve lesão muscular confirmada na panturrilha esquerda e é desfalque para o duelo contra o Grêmio, tá? O Flamengo divulgou o seguinte: o atleta Alexandro, substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Vitória, foi submetido a um exame de ressonância magnética nesta terça-feira. O resultado apontou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou o tratamento sob supervisão do departamento médico do Flamengo, tá? O Alexandro está numa sequência de lesões aí muito grande, né? Trazer números aqui do Pedro com a camisa do Flamengo, olha só, inclusive, mais uma vez, lembrando você de baixar o SofaScore, e lembrar que esse vídeo aqui também é um oferecimento da Bet Oficial da Nação, até o dia 10 de outubro tá aí funcionando normalmente, você pode manter o seu cadastro, você que não é cadastrado pode se cadastrar também, a gente tem lá o link no nosso Stories do Insta, então vale a pena você participar, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, tá? Olha só, o Pedro em campo contra o Vitória, né, arrebentou, foi muito bem, ele fez 3 gols, foi um dos protagonistas da goleada 8-0, deu assistência também, e aí ele chega a esses números aqui: 290 jogos no Flamengo, 149 gols, 33 assistências, 12 títulos. Que loucura, né, o Pedro? Números monstruosos. Ele ultrapassou aí, com 149 gols, ele ultrapassou Leônidas da Silva com 148 e é o 9º maior artilheiro da história do Flamengo. Tá? Aí buscando, né, alcançar também o Gabigol, né? E tem também questão aí de artilharia, Caio Jorge, tá, daqui a pouco tá pegando o Caio Jorge aí também, lá ele, né, no Campeonato Brasileiro. Olha, a torcida do Flamengo esgotou os ingressos para o duelo contra o Grêmio no Maracanã. Ingressos esgotados, Flamengo e Grêmio, espetacular essa torcida do Flamengo, realmente monstruosa. Eu acho que agora vai lotar todos os jogos até o fim do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Olha só, e o Flamengo também é o time com mais vitórias no mundo desde a estreia de Felipe Luiz. Olha que impressionante, né? O Flamengo avassalador até o momento na temporada 2025, 44 vitórias, tá? E aí o Flamengo sendo o principal time do mundo em número de vitórias. O que o Felipe Luiz está fazendo nesse Flamengo? Olha só, outro dado interessante é que o Flamengo, o Felipe Luiz em 2025 tem aproveitamento melhor que o time de 2019, que teve o Jorge Jesus, o Abel e o Jorge Jesus, né? Então, o Flamengo de Felipe Luiz chegando a 76, mais de 76% de aproveitamento contra 74, 75 ali do Jorge Jesus e do Abel, né? Do Flamengo de 2019. Então, são números aí importantíssimos, né? A gente vendo aí o Flamengo do Felipe Luiz brilhando, né? O Flamengo deixando as pessoas assim iludidas, não vou nem dizer iludida, porque tem que ser realista. Chance existe. Eu falei brincando com os amigos hoje lá na Placar que já pensou 2 finais, Recopa e Supercopa ano que vem? Fla-Flu? Já pensou se o Fluminense ganha a Copa do Brasil
e a Sul-Americana, o Flamengo ganha a Libertadores, o Tetra da Libertadores e ganha ainda o Brasileirão, como fez em 2019, já imaginou? Os dois times aí, Fla-Flu na Supercopa e na Recopa, ia ser sensacional. E aí, meu irmão, tudo bem, irmão? É nóis. Vamos com tudo. Então já seriam duas finais gostosinhas, né? Pois é. Agora, olha só, trazer para vocês aqui também uma informação que eu separei aqui, cara, que é muito interessante. Olha só, o Ronaldo, fenômeno, né? E o Ronaldo Nazário rasgou elogios aí às contratações do Flamengo. Tá todo mundo ficando aí impressionado com as contratações do Flamengo. Cara, realmente o Flamengo aí vivendo aí um momento interessante, né? O Flamengo aí conseguiu entrosar, o Felipe conseguindo entrosar esse time, esse meio campo, e as contratações que chegaram realmente fazendo a diferença. Ele falou o seguinte: a contratação do Lino mostra que o Flamengo possui uma boa saúde financeira, reflexo de boas gestões e vendas que se revertem positivamente ao clube. Ele é um jogador jovem ainda, poderia ir para vários clubes europeus ao sair do Atlético de Madrid, mas preferiu fechar com o Flamengo e vai trazer uma bagagem boa a nível internacional. Com certeza vai fazer muita diferença na busca pelos títulos da Libertadores e brasileiro, tá? Aí ele fala também do Emerson Royal, o Ronaldo, é outro exemplo de jogador que teria a chance de permanecer na Europa, mas escolheu jogar no Brasil. E pode ser muito bom para ele, que já foi convocado para a seleção brasileira e esteve na última Copa América, estar próximo dos olhos do Ancelotti, numa posição super importante ao Brasil, que é a lateral direita, né? Então, ele elogiando demais aí o Ronaldo, essas duas contratações, né? O Samuel Lino e o Emerson Royal. Cara, sinceramente, para mim, o que mais me impressiona até o momento, nesses últimos jogos, foi o Saúl. Me impressionou muito, mas o Samuel tá jogando demais. Esse jogo agora foi nota 10, o Pedro foi 10 também, notas assim no SofaScore, que há muito tempo a gente não vê dois jogadores recebendo as mesmas notas, né? Nota 10, assim, duplo, vamos dizer assim. Então, é muito importante esse momento aí do Flamengo com essas contratações. E o Jorginho também, né? Contratado há pouco tempo, mas que está jogando demais, o Jorginho. Olha só, trazer para vocês que o Flamengo está se preparando, tá? Para blindar o elenco, matéria do Globo Esporte. É importante a gente trazer isso aqui, que o Flamengo se prepara para blindar elenco na próxima janela e coloca renovações como prioridade. O projeto do clube é deixar o elenco mais potente e suportar assédio sobre seus titulares, confirmando a nossa informação ontem que não queria vender zagueiro nenhum. O Flamengo não quer vender jogadores dos dois times ali, o titular e o primeiro reserva imediato. O Flamengo quer ter duas seleções, o Flamengo quer ter dois times nível que possa disputar título com os dois times para ano que vem, para não ter negócio de prioridade, não. O Flamengo quer fazer isso. Eu falei isso ontem, que o Flamengo deve vender um zagueiro. Não, o Flamengo vai fazer de tudo para não vender, tá? Então, o Flamengo aí fez recentemente o maior investimento da história do clube em uma janela única. Foram quase 300 milhões gastos de reais, tá? Então, o elenco, a gente sabe que está muito forte e agora a intenção do Flamengo é de não vender mais titulares na janela que fechará no dia 2 de setembro e também no final do ano, né? O Flamengo não vai contratar mais agora, mas no final do ano o Flamengo também não quer perder jogadores. Sabe que tem alguns que vão sair, quer repor, na verdade. O Flamengo quer ainda contratar mais no final do ano, né? Zagueiro, goleiro, atacante, e não quer vender jogadores considerados titulares e reservas imediatos, né? Os dois times aí, vamos dizer, o Flamengo ter dois times como opção, esses dois times aí, 22 jogadores ali, o Flamengo não quer, né? 21, porque o Matheus Cunha já vai sair para o Cruzeiro, mas esses 21 jogadores aí o Flamengo não quer negociar, tá? O Léo Ortiz e Léo Pereira, por exemplo, têm sido procurados por clubes europeus, tem expectativa de propostas, mas o Flamengo, a princípio, não quer negociar. Ontem o Globo Esporte falou que um deles deveria ser negociado, agora já fala que o Flamengo não quer negociar, que foi a nossa informação, tá? Nossa informação de ontem, tá? E a matéria do GE agora já fala, né, que o Flamengo já bateu o martelo que não vai negociar ninguém, tá? Então, ou pelo menos vai dificultar saída desses jogadores e aí vai priorizar algumas renovações, tá? Então, o Flamengo tem aí jogadores como Arrascaeta, o Rossi, todos esses então devem ser renovados, ou pelo menos o Flamengo vai fazer o possível para renovar eles e renovar também com o técnico Felipe